tá. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 35º ano. A reunião de número 1490, viu, Nivaldo? 1490. Essa reunião tem ata, né? Todas elas têm ata. E hoje nós vamos contar com a presença ilustre de um grande amigo, um baiano, muito amigo dos sergipanos, frequenta as nossas atividades aqui com muita frequência, né? E, logicamente, sempre trazendo coisas de qualidade. Eu estou me referindo ao Dr. Nivaldo Figueiras, que é doutor em cardiologia pela Unifesp e é professor de medicina da Universidade do Estado da Bahia e da Uniftec. O doutor Nivaldo vai abordar um tema que interessa a todos nós, que é atualizações na síndrome coronariana aguda. Então, Nivaldo, a gente tem um jargão aqui que é o seguinte: a tela é sua. Eu queria dar boa noite a todos os colegas, né? Assim, uma grande alegria poder participar dessa sessão conjunta, né? E ter sido convidado para a sessão de vocês, saber que são 35 anos de algo muito proveitoso, algo de muito sucesso, algo perene, que mantém a qualidade, e em especial pela amizade que nós temos, né? Eu sempre brinco que eu acho que deve ser minha segunda cidade, por tanto que a gente gosta, por tanto que a gente participa, e por tantos amigos queridos que nós temos aí em Sergipe. Então, queria saudar a todos aqui, vou compartilhar aqui minha tela, dizendo da minha alegria e da oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou só conferir para ver se a tela já está em modo, nesse momento, modo de apresentação. Vocês conseguiram visualizar? Tudo certo. Perfeito. Então, esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, foi tema em que a gente estudou muito, a princípio fez parte, inclusive, da minha tese de doutorado, então é algo que eu vou falar com muito prazer nesses próximos minutos, né? Em relação ao tópico em questão, eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser, nem especificamente nesse momento, o prazer que eu tenho de falar sobre o tema. A gente sabe que o tema é extremamente relevante. Essa estatística foi publicada no Circulation em 2016, demonstra nos Estados Unidos que de todas as mortes relacionadas à doença cardiovascular, quase 50% das mortes foi por doença arterial coronariana, mostrando aí o impacto e a relevância do problema. Felizmente, ao longo dos anos, e essa aí é uma experiência sueca que acompanhou os pacientes de 1995 até 2012, em blocos de 2 anos, vocês veem que tanto no infarto com supranivelamento do segmento ST, em desfechos intra-hospitalares, houve uma queda, algo em torno de 15%, 13%, isso foi caindo para números próximos a 6%, 7%. Em relação a desfechos de um ano, de 1997 a 2012, esse cenário também, em relação ao desfecho morte em especial, houve também uma relevante queda. Quando a gente avalia a experiência norte-americana, aquilo ali, na verdade, foi a experiência sueca, né? Quando a gente avalia baseado nos dados do Action, né, de 2011 até 2014, também houve uma queda significativa em relação à mortalidade. Mas vejam vocês que, do ponto de vista de desfechos de sangramento maior, houve uma manutenção, mais ou menos, dos números do ano 2011 até o ano 2014. A gente sabe que grande parte dessa melhoria está relacionada ao impacto do tratamento desde 1988, com o advento do estudo ISIS-2, né, em que mostrou a vantagem da associação da terapia trombolítica com aspirina, até um cenário mais moderno, em que se viu que as intervenções de forma mais robustas, através da revascularização feita de forma mais precoce, isso impactava em relação à mortalidade, tanto que está aqui o Gusto 1 mostrando esse cenário, dentre outros, estudo Aston, dentre outros, mostrando assim uma queda significativa da mortalidade ao longo do tempo. Então, algo que era em torno de 25%, uma publicação do Circulation, caiu para algo em torno de menos de 5% de mortalidade intra-hospitalar.
Porém, apesar de tudo isso, ainda existe em parte desse paciente em que ele fica incapaz, existe uma alta morbidade, e os pacientes acabam evoluindo em grande parte para insuficiência cardíaca. Então, há necessidade realmente de procurarmos intervenções cada vez mais adequadas no sentido de diminuirmos essa morbimortalidade. A gente sabe que essa é uma doença progressiva, aqui um slide mostrando, por exemplo, a questão do LDL, colesterol, que quando oxidado, ele é, na superfície do endotélio, às vezes existe uma ativação inflamatória, em que vocês veem aqui, por exemplo, o monócito, e que ele, a partir desse monócito, ele sendo ativado e vindo para aquela região, existe a composição do englobamento desse linfócito, dessa célula LDL oxidada, se transformando na célula espumosa e progredindo a formação da placa aterosclerótica ao longo de anos. Existem estudos mostrando em autópsia de jovens, de adolescentes, a presença já de placa aterosclerótica. A gente sabe que existe um contínuo. Toda vez que existe a necrose do músculo cardíaco, isso gera ansiedade, a dor gera ansiedade, ativação do sistema nervoso simpático, e com isso também a liberação de alguns elementos de citocinas, como a interleucina 1-beta. De uma forma geral, tanto a atividade simpática quanto a liberação dessas linfocinas geram uma ativação da medula óssea, que por sua vez gera mais atividade de produção de monócito pró-inflamatório, como também libera o leucócito progenitor, que na ação dele do baço, juntamente com a própria atividade inflamatória do linfócito, gera um aumento da formação da placa aterosclerótica, que por sua vez vai inflamando cada vez mais. É o que a gente chama de inflamação sistêmica, levando a um contínuo cardiovascular. Aqui está uma representação esquemática mostrando a placa aterosclerótica, às vezes a ruptura ou a fissura dessa placa, aquele conteúdo lipídico altamente inflamatório leva à formação do trombo, e a gente sabe que é isso que gera a síndrome coronariana aguda. Um dado interessante que eu quis trazer para vocês, antes de trazer as novidades, é a importância, por exemplo, de scores práticos, que devem ser utilizados nas salas de emergência, como o score HEART, em que ele agrega a história clínica, o eletro, a idade, fatores de risco e troponina, num sistema de graduação de pontos. E que se viu que o score HEART, ao longo de probabilidade de desenvolvimento de MACE, ele foi muito mais acurado quando comparado a outros scores como o TIMI. Você vê que a área da curva Hoppe aqui é de 0,83 nesse estudo. E a gente pode graduar, ou seja, aquele indivíduo que tem um score HEART de 0 a 3 é um indivíduo que possivelmente ele pode ter alta no pronto-socorro. Aquele indivíduo de 4 a 6, ele já tem uma probabilidade maior de MACE e de morte, então ele precisa, no mínimo, permanecer numa situação de observação. E aqueles scores HEART mais elevados, esses pacientes são candidatos já ao internamento direto. A nossa diretriz, que eu tive a oportunidade de contribuir, de participar, e fiquei muito honrado com esse convite do professor Nicolau, a gente coloca lá que o score HEART ele deve ser utilizado para a estratificação de risco e auxílio na decisão de alta hospitalar, como nível de evidência 1B, e que aqueles pacientes que têm um score HEART menor ou igual a 3, associado a uma troponina negativa, um eletro sem característica isquêmica e ausência de antecedentes de DAC, eles podem, de uma forma muito segura, serem liberados para reavaliação ambulatorial, também uma indicação, um nível de indicação 1B. Em relação aos biomarcadores, né, as evidências mais novas falam da importância, em especial, da troponina. E nesse cenário, nós precisamos separar o que é evidência clínica de infarto versus o que é evidência de injúria miocárdica. Existem várias condições clínicas que estão relacionadas à injúria miocárdica. Aqui alguns dos elementos que podem causar isso: choque, hipotensão, bradiarritmia sustentada, insuficiência respiratória, anemia severa, a própria taquiarritmia, né, que pode gerar também liberação de troponina. E existem outras condições clínicas que eu não vou ter tempo aqui de discorrer, mas que são também, sem dúvida alguma, relacionadas ao fenômeno de injúria miocárdica. Isso é importante porque, de uma forma robusta, a gente sabe que, tendo uma troponina de alta sensibilidade, existem algoritmos hoje que podem ser utilizados para você retirar esse paciente do pronto-socorro de forma muito segura.
Existe algoritmos de 0 em 1 hora e algoritmos de 0 em 2 horas, em que você pode rapidamente liberar esse indivíduo de alta hospitalar sem necessidade de mantê-lo em observação. A nossa diretriz de 2021 coloca essa possibilidade, com a troponina sendo os biomarcadores de escolha, como nível de indicação 1A, e vejam vocês que em relação à utilização de mioglobina, isso já não existe mais hoje pela nossa diretriz, como por outras diretrizes internacionais, isso é classe 3. Quero chamar a atenção à importância dos tempos. Cada vez mais a gente sabe que quanto mais rápido esse indivíduo é abordado, ele tem um resultado positivo em relação à recuperação, redução de mortalidade, redução inclusive de morbidade, como fenômenos relacionados, por exemplo, à insuficiência cardíaca. A gente sabe que quanto mais rápido for a terapia fibrinolítica, e hoje o tempo porta-agulha é em torno de 0 a 10 minutos, né? Enquanto que o tempo porta-balão, de uma forma geral, 0,60 minutos no intra-hospitalar e na transferência em torno de 90 a 120 minutos. A gente sabe que isso tem um impacto em relação ao desfecho do paciente. Vejam esse cenário aqui, muito interessante. Quando o indivíduo chega com um tempo muito precoce, se você consegue adiantar e acelerar, por exemplo, se ele está aqui com menos de 4 horas de evolução da doença no nível C de estadiamento, em que você consegue reduzir esse tempo para o nível D, existe isto um impacto acentuado em relação à redução de mortalidade. E isso é muito interessante. Então, cada vez mais, já aquele indivíduo que chega mais tardiamente, quando você consegue, por exemplo, tirar ele do ponto A para o ponto B, já o impacto em relação à redução de mortalidade não é tão importante, tão significativo. Daí a importância desses indivíduos com dor torácica, eles chegarem precoce nas unidades de emergência. Um outro dado interessante, alguns estudos, como o TransferMile, o estudo Stream Trial, eles mostram a importância da utilização de fibrinólise no pré-hospitalar e de fibrinólise precoce. Quando você faz fibrinólise nas primeiras 3 horas, quando comparado à angioplastia primária, o resultado em relação ao desfecho-morte ele é semelhante. Alguns estudos como o PRAG-2 já tinham mostrado isso lá atrás, e essas evidências baseadas em ensaios clínicos randomizados deixam a gente muito seguro da importância, às vezes, de uma abordagem, de uma estratégia fármaco-invasiva, principalmente no cenário dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esse slide foi um slide que eu achei muito interessante, eu peguei do professor Renato Lopes, ele me cedeu de forma muito gentil, em que ele mostra o agregado de valor em relação ao manejo da síndrome coronariana aguda ao longo dos anos. Vejam vocês a quantidade de drogas, e com uma medida que foram surgindo novas substâncias, novos tratamentos, nós aumentamos o risco de sangramento, mas reduzimos, consequentemente, também o risco do ponto de vista isquêmico. Então, sempre é importante falarmos da questão da importância do risco-benefício quando estivermos falando no cenário do tratamento de síndrome coronariana aguda. Esse é um outro slide que Renato me cedeu, mostrando também a importância da pesquisa clínica e do entendimento dos estudos clínicos em relação a populações especiais. No cenário, por exemplo, do indivíduo com doença renal crônica, ele pegou inúmeros estudos clínicos randomizados e viu que nesse cenário apenas 15% dos pacientes tinham doença renal crônica de forma muito característica nessa publicação do JAMA de 2001 e de 2005. E vejam, quando se fala do cenário de registros, esse percentual pode chegar a algo em torno de 45%. Também a idade e o próprio aspecto em relação ao sexo pode ser muito diferente quando estivermos abordando ensaios clínicos randomizados e registros clínicos ou estudos de fase 4, estudos de mundo real. E por que eu quis trazer isso para os senhores? Porque muitas das vezes os pacientes que nós estamos vendo no mundo real, eles não estão verdadeiramente recebendo o tratamento mais adequado. Muitos deles não estão recebendo a terapia no tempo adequado e a terapia adequada. Esse, por exemplo, é um dado do FSMI, em que mostra que o tempo, em relação à média de tempo de tratamento nos estudos de registro, foram muito superiores ao encontrado no que a literatura sugere como algo positivo. Fibrinólise com uma mediana de tempo de 68 minutos e angioplastia primária em torno de 57 minutos. Então, vejam que a gente ainda está um pouquinho longe nesse cenário. E como seria na nossa realidade?
Essa foi a primeira publicação da minha tese de doutorado, em que a gente criou um registro chamado Registro Soteropolitano de Infarto com Supravelamento do segmento ST. E essa foi a primeira publicação da experiência de Salvador. Né? Nós procuramos avaliar, no cenário dos hospitais públicos, foram vários hospitais UPAs, unidade de pronto atendimento, e alguns hospitais gerais, a maioria dos hospitais gerais, em que eles eram identificados através do sistema de telemedicina, e a partir de um grupo de acadêmicos de medicina, nós localizávamos esses pacientes de forma proativa e tentávamos transferir ele para as unidades para fazer angioplastia, que era no Hospital Santa Isabel e no Hospital Ana Nery. Vejam vocês que existia assim uma procura ativa, eu não vou me deter nesse dado aqui, mas a gente buscava de forma ativa e o registro fazia o acompanhamento desses pacientes pelo menos em 30 dias. As características do nosso registro eram características bem diferentes, eram pacientes mais jovens, pacientes que tinham um percentual alto de diabetes mellitus, como vocês estão vendo aqui. A grande população nossa era não branca, ou seja, tem um volume grande de afrodescendentes na cidade de Salvador. A grande parte também, ou seja, cerca de 34%, um QILIP maior ou igual a 2, ou seja, era uma população de pacientes mais graves e que tinha um Grace Score com a média mais elevada, em torno de 145. O dado que chama a atenção da implementação dessa rede, desse protocolo de infarto e do registro ao longo dos anos, um dado inicial interessante é que quando você fazia a terapia aguda otimizada, que incluía clopidogrel, aspirina, estatina, inibidor de ECO-BRA, e quando você fazia a intervenção percutânea, esses pacientes eles tinham uma mortalidade extremamente reduzida, saindo de 28,4% para algo em torno de 4,5% ao longo de 2 anos e meio de acompanhamento. E a própria implementação da rede de forma isolada, ela contribuiu para o benefício de redução da mortalidade de forma significativa, de 19,8% para em torno de 5,1% em 30 dias. E essa foi a publicação que a gente teve no Journal of American Heart Association. O que é que tem em relação às diferenças, e eu quis trazer o que tem de novo de 2017 de 2012 para 2017, que foram as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia. Um dado interessante em relação ao benefício do acesso radial, que definitivamente foi considerado classe 1, a questão também da vantagem do uso de stents farmacológicos sobre o stent metálico, também isso considerado classe 1, quando comparado 2012 a 2017. Algumas coisas em relação à revascularização completa, algumas coisas em relação à aspiração por trombo, que nós vamos dissecar aqui, né? A importância também de não fazer oxigênio em excesso, foi algo positivo, identificado tanto em 2012 quanto em 2017. E eu vou aqui dissecar um pouco também do que trouxe a diretriz americana em 2021, principalmente em relação à revascularização da artéria relacionada ao infarto em pacientes com infarto com supravelamento segmento ST. A gente sabe também, dessa última diretriz, a importância dos indicadores de qualidade em relação aos tempos. Quanto mais precoce o tratamento for feito de reperfusão, o benefício, como eu disse anteriormente, é positivo. A gente sabe também que, em relação ao mecanismo de reperfusão, foi muito bem colocado nessa última diretriz europeia a importância da estratégia fármaco-invasiva, e que, após essa estratégia ser feita, há necessidade de estudar esse paciente do ponto de vista hemodinâmico entre 2 horas e 24 horas. Isso aqui foi uma condição 2A da diretriz, nível de evidência B, né? De forma rotineira, esses pacientes serem encaminhados. Um outro dado que eu quis trazer também interessante em relação à diretriz anterior e essa, mais recente, é o dado do Total Trial, um estudo que pegou mais de 10 mil pacientes, que procurou avaliar de forma rotineira se a trombectomia valeria a pena ser feita de forma rotineira quando comparado a não rotina. E vejam vocês que não há vantagem da aspiração de trombo de forma rotineira quando você avalia o desfecho morte, infarto, choque ou insuficiência cardíaca em 180 dias. Na análise sobre o grupo, tudo toca a unidade, de tal forma que isso fez, baseado nesse trabalho, a mudança da diretriz. Hoje é classe 3 a indicação em pacientes com infarto com supra, aspiração rotineira ou trombectomia antes da angioplastia.
Uma pergunta que eu quis trazer aqui para vocês também, e achei interessante, é em relação à potência do tratamento antiplaquetário, e se ele deve ser feito de forma recomendada antes da realização do cateterismo. Veja que eu vou trazer alguns estudos que abordam esse tópico. Por exemplo, esse estudo foi o Atlantic Trial, publicado em 2014. Ele procurou avaliar se a utilização de ticagrelor no pré-hospitalar, em pacientes com infarto com supra, teria benefício antes da realização, por exemplo, da intervenção no intra-hospitalar. Vejam vocês que realmente houve uma diminuição do tempo de utilização do segundo antiagregante plaquetário, foram quase 2.000 pacientes avaliados, mas quando se avalia os desfechos coprimários, tanto de resolução do segmento ST ou do fluxo TIM3, não houve diferença entre os grupos. Então, não houve diferença em relação à melhoria dos fluxos relacionados à utilização do antiagregante plaquetário de forma mais precoce. O único benefício, que foi um benefício muito modesto em termos de números absolutos, foi uma menor taxa de trombose de stent no grupo que utilizou o ticagrelor no pré-hospitalar. Um outro estudo interessante foi um registro sueco, publicado em 2019, no European Heart Journal, que ele procura avaliar também esse dado. Foi um registro, ou seja, da utilização de pré-tratamento, tanto de ticagrelor, como prasugrel, como clopidogrel, e vejam vocês que não houve vantagem em relação ao desfecho morte da utilização precoce ou antes do cateterismo do segundo antiagregante plaquetário. Esse último estudo foi uma publicação feita em 2018, que foi também um estudo que avaliou a utilização do pré-tratamento com ticagrelor. Foram quase 7.500 pacientes com infarto com supra, 5.438 realizaram pré-tratamento e quase 2.000 pacientes realizaram a intervenção. E vejam vocês que ao longo de 30 dias, no desfecho comum composto de morte de todas as causas, infarto e trombose de stent, não houve vantagem da utilização do pré-tratamento com ticagrelor. Então, de uma forma geral, essa pergunta ela se coloca de forma mais clara, havendo a possibilidade da gente poder esperar para realizar o cateterismo para utilizar o segundo antiagregante plaquetário. Em relação a uma outra pergunta, os inibidores potentes de P2 e Y12, como ticagrelor e prasugrel, será que a gente deve utilizar para todos os nossos pacientes? Eu vou trazer um dado de um estudo interessante feito em pacientes idosos, é o estudo Popular Age, que foi publicado no Lancet em 2020. Ele avaliou cerca de 1.000 pacientes com infarto sem supra acima de 70 anos. A maior parte desses pacientes, eles foram selecionados para a utilização de clopidogrel e ticagrelor. Vejam vocês que não houve diferença em relação aos desfechos duros de morte cardiovascular, infarto, AVC, né? Os grupos foram semelhantes, com um P em torno de 0,11, né? Ou seja, não houve diferença em relação aos desfechos, porém, em relação aos desfechos de segurança, sangramento maior ou menor, houve vantagem nessa população de pacientes mais idosos da utilização do clopidogrel, mostrando que talvez a gente tenha que ter cuidado para não utilizar esse tipo de inibidor potente em todo tipo de paciente. Uma outra pergunta que eu quis trazer também para vocês nessa apresentação é em especial em relação a se existem diferenças desses inibidores P2 e Y12 mais potentes. Será que eles são iguais, o prasugrel e o ticagrelor? Eu vou trazer os dados de um estudo, que foi um estudo que sujeito a várias interrogações e a várias discussões, já que foi um estudo aberto, o estudo ISA-REACT 5, né, mas foi um estudo que procurou provar justamente o contrário. Ele, na verdade, ele teve o apoio da indústria e procurou, na verdade, avaliar se o ticagrelor seria superior ao prasugrel nesse cenário. Mas o que se achou foi o contrário. Na verdade, no desfecho comum composto de morte, infarto e AVC, ao longo de 1 ano de acompanhamento, houve vantagem da utilização do prasugrel, né, com o maior risco da utilização do ticagrelor, e sem haver uma taxa de sangramento BARC 3A5 maior em um antiagregante quando comparado ao outro, em relação ao ticagrelor quando comparado ao prasugrel. Então, haveria aqui, talvez, alguma possibilidade de vantagem da utilização do prasugrel
no cenário de síndrome coronariana aguda. E esse foi um estudo em torno de 4.000 pacientes que pegou síndrome coronariana com supra e sem supra. Uma outra coisa que eu quis trazer para vocês também, em termos de atualização, que é algo que tem se discutido muito nos últimos anos, é a importância ou não de você fazer uma revascularização completa durante o internamento do paciente com infarto com supraenvelamento segmento ST. Será que a gente deve fazer apenas o tratamento da artéria relacionada ao infarto? Ou será que mesmo naquele internamento nós devemos abordar aquelas lesões críticas que não foram relacionadas ao infarto em questão? Existem vários estudos tentando responder essa pergunta. O estudo PRAME, o Cooperright, o Dynamic-3 e o Compare Acute foram estudos menores, com quantidade de pacientes menores, e o maior deles é o estudo Complete, que eu vou me deter um pouquinho. Vejam vocês que alguns foram guiados apenas pelo aspecto visual no cateterismo da estenose, né? Enquanto que outros foram guiados pelo FFR, né? Como foi o caso, por exemplo, da Dynamic-3 e o Compare Acute. Em relação também à estratégia de abordagem da lesão, a lesão era abordada no mesmo momento, enquanto que outros era abordada de forma estagiada, durante o internamento, ainda mais num segundo momento. O Complete, ele já pegou aqui alguns que fizeram isso em 24 horas, que foi a maior parte, 64%, e alguns em até 23 dias. Eles eram submetidos à abordagem das artérias não relacionadas ao infarto. De uma forma geral, houve vantagem do ponto de vista da revascularização completa em relação à redução de reinfarto, em redução da revascularização repetida, mostrando o benefício já inequívoco nesse momento, baseado no que nós temos de literatura, de você fazer o tratamento de uma forma mais completa e abrangente. Está aqui os dados do Complete Trial, publicado no New England Journal of Medicine 2019. Foi um estudo que tem uma média de follow-up de 3 anos, em que se viu de forma muito robusta, em que a utilização da revascularização de forma completa, guiada até por FFR nesse cenário, houve uma redução de 26% de morte cardiovascular ou infarto do miocárdio ao longo dos 3 anos. Vejam vocês que, de forma interessante, a curva ela se abre mais após o primeiro ano e vai se ampliando a partir até do 4º ano, mostrando que esse benefício ele é robusto, mas em especial ao longo de um tempo maior. E o que é que nós podíamos trazer para vocês quando a gente estiver falando, por exemplo, do cenário do choque? Paciente que faz um infarto com supra e cursa com choque. Está aí os dados do estudo Cooperright Shock, que foi publicado, não me lembro exatamente o ano, se foi 2019, que aqui não está a referência para os senhores, mas vejam vocês, que interessante. Quando você olha o cenário do choque cardiogênico, aqueles pacientes que tiveram como desfecho comum composto de morte ou terapia de substitutiva renal através de diálise, vejam vocês que quem abordou apenas a lesão culpada teve benefício ao longo de 30 dias, quando comparado a quem fez a abordagem de revascularização completa. Quando se avalia apenas o desfecho morte, também houve uma proteção com uma redução em torno de 16%, né? 16% de redução, quando foi feita apenas a abordagem da artéria relacionada ao infarto. Então, de uma forma diversa do que nós encontramos no cenário das síndromes coronarianas com superenveloamento de uma forma geral, no cenário daqueles pacientes no cenário de choque, a gente deve abordar apenas a artéria culpada. A outra pergunta que eu quis trazer também, alguma evidência científica para vocês, foi em relação a se a gente deveria fazer o tratamento de revascularização completa guiado apenas pela angiografia, ou seja, apenas pelo visual, pela anatomia, ou se guiado através também do FFR. E esse estudo foi um estudo interessante, que ele avaliou cerca de 1.171 pacientes, né, em que ele comparou as duas estratégias, sendo que foi estadiada em 96% dos casos durante a hospitalização. O desfecho comum composto de morte, infarto ou cirurgia ou revascularização de urgência.
E vejam vocês que não houve diferença do ponto de vista estatístico em relação a você fazer guiado pelo CAT versus fazer guiado pelo FFR. Então, isso é o que nós temos, pelo menos hoje, baseado em evidência. E vejo que até em 1 ano de acompanhamento, de 12 meses de acompanhamento nesse cenário. Esse foi o estudo Flower, MI. Uma outra coisa que eu quis trazer também foi em relação a tratamento, né? Tá muito a evidência da literatura é muito robusta aqui no cenário de infarto com supra ou sem supra, que o indivíduo desenvolve insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor ou igual a 40%, não há dúvida da importância do uso da terapia com beta-bloqueador. Mas será que naquele paciente que faz infarto com supra ou sem supra e que a fração de ejeção é acima de 40%, será que existe uma evidência robusta? No cenário das diretrizes, isso é uma indicação 2A, né, baseado em um estudo apenas. Né? Já no cenário da diretriz americana, isso é 2A, baseado em opiniões de especialista. Tá? Veja o que nós temos em relação à literatura. Né? A base da literatura em relação a esse tipo de tratamento é basicamente ensaios de estudos observacionais. Existem limitações, como nós sabemos, dos estudos observacionais para responder uma pergunta de forma definitiva. Mas vejam vocês que nesse cenário, um estudo europeu, um estudo da Dinamarca, uma coorte de mais de 30 mil pacientes, acompanhamento em 3 meses a 3 anos, 82% em uso de terapia com beta-bloqueador. Vejam vocês que não houve diferença em relação a quem estava utilizando o beta-bloqueador versus quem não estava, em relação tanto à morte cardiovascular, infarto recorrente ou desfecho comum composto. Também não houve diferença em relação ao desfecho de eventos adversos, com a utilização do uso do beta-bloqueador. Já isso foi publicado em 2021 no European Heart Journal. Vejam vocês um outro estudo observacional, publicado um ano anterior no European Heart Journal, um estudo coreano, em que pegou 28 mil pacientes no pós-infarto agudo do miocárdio, com acompanhamento de 1 ano e 3 anos, 78% em uso de beta-bloqueador. Já esse estudo mostrou uma redução de morte por todas as causas, em torno aqui de 19%, sem haver redução de infarto, sem haver redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, sendo que no desfecho comum composto houve alguma vantagem da utilização do beta-bloqueador. Então, um estudo mostrando em um cenário, uma coorte, uma informação, no cenário de uma outra coorte, uma informação diferente. Né? E por isso que há necessidade de desenvolvimento dos ensaios clínicos randomizados, esse é o estudo Reboot, que está em andamento, em que ele vai justamente acompanhar esses pacientes que têm uma fração de ejeção acima de 40% no cenário da síndrome coronariana aguda, em torno de mais ou menos 10 mil pacientes no total, em que eles vão acompanhar, através de acompanhamento telefônico com 3 meses, 15 meses e 36 meses, desfecho comum composto de morte, infarto ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Esse é o desenho do estudo Reboot, e tem vários outros estudos, além do Reboot, o Reduce Sweetheart, o ABIS e o BETAMI, são estudos que estão em andamento. Nós vamos ter mais de 30 mil pacientes aí randomizados nesses estudos ao final, e isso certamente vai responder essa pergunta, que ainda é um hiato na literatura. Um outro dado interessante que eu quis trazer para vocês é a questão da utilização da tripla terapia ou dupla terapia, quando a gente estiver falando de síndrome coronariana aguda no cenário da fibrilação atrial. Eu tive a honra de estar presente na apresentação desse estudo, desse paper, como Late Breaking Clinical Trials, em que o professor Renato Lopes estava lá em New Orleans, no ACC, apresentando, e é um orgulho ter um brasileiro, né, como ele, como o próprio Otávio, apresentando estudos em sessão tão importante como essa. E vejam vocês que ele apresentou os dados desse estudo randomizado, fatorial, 2x2, em que ele randomizou a utilização de apixaban versus a varfarina, em que ele colocava a aspirina e colocava o placebo para a questão da terapia tripla ou terapia dupla em ambos os braços. Vejam vocês os dados em relação aos resultados do Augusto. Quando se fala em relação a desfecho de segurança, em relação a sangramento maior, vejam vocês que houve uma proteção da utilização da apixaban
quando comparado à varfarina. Muito do que a gente tinha de conhecimento no cenário da fibrilação atrial crônica, os estudos pivotais, como Aristótle, como Rocket, como o próprio Rely e o Engage. Então, a gente sabe que esses estudos já mostravam o benefício no cenário apenas da fibrilação atrial crônica de ser mais seguro utilizar um DOAC quando comparado à varfarina. No cenário também da síndrome coronariana aguda, isso também se mostrou bastante favorável. Só que o dado que chamou a atenção nesse estudo é que mostrou que a aspirina ela não era inócua, ela aumentou por demais o risco de sangramento, com o número necessário para tratar dano em torno de 14 ao longo de 180 dias de acompanhamento do estudo. Então, mostrando aí também a importância desse estudo no cenário de demonstrar que nessa situação, fibrilação atrial crônica, síndrome coronariana aguda, a terapia ela pode ser utilizada e deve ser utilizada. Nas mensagens finais que eu queria trazer para os senhores e senhoras, nós estamos aqui há 40 minutos praticamente aqui falando sobre o tópico, né? Eu queria mostrar que apesar dos grandes avanços no tratamento do infarto com supra e sem supra, ainda existe espaço para melhoria, principalmente em relação à morbidade e no impacto econômico que esses pacientes se apresentam. As diretrizes internacionais europeias e americanas estão muito bem alinhadas, de uma forma geral são muito parecidas, e a nossa também não foge a isso. Em relação aos avanços recentes, a aspiração de trombo não é mais recomendada, ela é classe 3. A intervenção de artérias não relacionadas ao infarto em pacientes estáveis com infarto com supraanivelamento segmento C reduzem desfechos adversos. Em pacientes em choque com doença multivascular, realizar ICP apenas da artéria relacionada ao infarto. O tempo adequado para a dose de ataque do inibidor de P2 e Y12 não está claramente definido, e a gente viu isso aí. Pacientes idosos se beneficiam do uso do inibidor de P2 e Y12 menos potente. Na ausência de insuficiência cardíaca, o papel do uso do beta-bloqueador está ainda em investigação. A gente sabe que grande parte nós utilizamos nesse cenário, mas existe algum hiato ainda na literatura. Os algoritmos diagnósticos sugerem a utilização mais ampla dos ensaios com troponinas de alta sensibilidade para exclusão e alta hospitalar ou abordagem mais precoce desses pacientes. E no cenário do infarto sem supra, angina instável, em que se planeja uma estratégia invasiva precoce, não é recomendável pré-tratamento rotineiro com inibidor de P2 e Y12. E no cenário de paciente com síndrome coronária aguda, IFA, o DOAC ele deve ser preferido em relação à varfarina, e o clopidogrel ele deve ser escolhido nessa condição, pois foi, sem dúvida alguma, o mais estudado. Queria deixar aqui o meu agradecimento, isso aqui já não cabe mais, e gratidão pelo convite para participar dessa sessão. Deixa eu ver se eu consigo aqui interromper o meu compartilhamento de tela. Perfeito, Nivaldo. Como esperávamos, né, uma apresentação bastante rica e mostrando, inclusive, sua experiência, né? Que esse é um dado muito interessante. Antes de abrir aqui para a plateia, Nivaldo, eu queria fazer uma pergunta para você, no sentido curioso, no que diz respeito ao infarto com supra mesmo, que é um estado protrombótico, né? Então, teoricamente, um tratamento, vamos supor, talvez fármaco-invasivo, farmacológico logo de início, devia ser talvez o mais preconizado, sobretudo num país tão grande como o nosso. Veja um detalhe interessante. Nós temos um estado, Sergipe, privilegiado em termos de dimensões. Né? Então, até Augusto, depois, seguramente ele vai falar, ele está comentando comigo lá em Salvador, né? Que alguém tinha falado aqui em relação a esse privilégio pelas distâncias. Então, a cidade mais longa é Canindé, que fica a 2 horas da capital. Então, teoricamente, você teria que ter, assim, muitos pacientes ter acesso aos hospitais que fazem intervenção percutânea em fase aguda, né? E ter um sucesso grande no tratamento. Eu orientei uma tese há muito tempo atrás, do Dr. Luiz Flávio, que infelizmente ele não publicou, mas que mostrava o seguinte: era um registro de pacientes que chegavam, de SUS, pacientes que chegavam no hospital cirurgia, um hospital que tem
capacidade para isso. E já mostrou naquela época que quando o paciente chegava no hospital era ultra bem tratado, em termos de drogas, de ponta e, eventualmente, até de intervenção. O problema era o tempo que demorava para isso. Zé Augusto orientou uma série de pós-graduandos, e tem vários trabalhos publicados, ele seguramente vai falar isso, um registro que ele engenhosamente chamou de Victim, que era para exatamente traçar a via cruzes desses pacientes. Ele mostrou que tinha pacientes que fazia 4 pit stops antes de chegar no hospital que fazia intervenção primária, num estado que a cidade mais longe fica 2 horas. Né? Então, bem, seguramente depois desse registro dele, teve até o Ministério Público entrou na jogada, no sentido de você melhorar, etc. Talvez tenha alguma melhora, mas seguramente não tão grande. O que é que a gente precisa fazer? Eu estou falando no infarto com supra, porque, como você bem falou, síndrome isquêmica aguda tem tanta variável, mas vamos botar no infarto com supra, que é assim, o diagnóstico teoricamente é mais fácil, e a gente sabe que desobstruir a artéria é terapia de ponta e ninguém discute. Olha, obrigado, Souza, por essa pergunta. Esse trabalho de vocês aí, do Zé, é brilhante, né? O Victims, a gente acompanhou também. É engraçado como a gente ainda tem isso em comum, né? Vocês fazendo esse trabalho tão interessante, tão brilhante aí em Sergipe, com o Victims, e a gente aqui em Salvador, na Bahia, fazendo com o Resiste. Mas o que é que eu posso responder a vocês? Eu acho que a implantação do protocolo em si, ela foi muito benéfica. Mas os hiatos são imensos. Vou dar um exemplo para você. O tempo de mediana da realização de um eletrocardiograma via telemedicina para ter o laudo é imenso. A gente sabe que o eletro tem que ser feito em 10 minutos. E aí esse paciente ele se perde na rede por uma falta de habilidade de diagnóstico na sala de emergência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente identificou no nosso estudo é que esses pacientes demoram para ir para o hospital. Eles ficam achando, isso é um distúrbio gástrico, isso é uma outra coisa. E esse ato de tempo que se perde para a chegada no hospital também é um desfavorecimento em relação à evolução favorável desses doentes. Então, agora, eu concordo que vocês têm uma logística pelo Estado, das distâncias pequenas, que seria espetacular o desenvolvimento de estratégia fármaco-invasiva mais angioplastia primária. Ou seja, tendo leito para angioplastia primária. Não tendo leito, estratégia fármaco-invasiva. Eu acho que com isso, esses pacientes eles diminuiria internamento, diminuiria a morbidade, e com certeza iria ter um gasto menor do ponto de vista de Estado. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, acho que o hiato ainda é grande, mas se você organizasse o sistema, eu acho que isso ia favorecer por demais esses pacientes. Feito. Aqui, ó, tá na sequência de mão levantada, tem Luiz André. Depois tem Zé Augusto. Sheila chegou agora, seguramente vai perguntar. Sheilinha. Luiz. Boa noite, doutor Nivaldo. Boa noite, querido. Pela apresentação, mais uma vez. Eu, como bom baiano radicado aqui em Sergipe, fico muito feliz quando vejo um conterrâneo também de alto nível participando das nossas sessões. E, assim, o tema da síndrome coronariana aguda sempre é muito desafiador para a gente, mas, coincidentemente, mais cedo, numa sessão antes dessa, nós estávamos discutindo o papel do AS, né? A gente está falando sobre AS num outro cenário, que é um cenário de prevenção primária. E eu percebo que a gente tem cada vez mais, pelo menos eu tenho me questionado cada vez mais sobre o papel do AS, né? Nessa dinâmica, das síndromes coronarianas crônicas e também tanto na prevenção primária quanto secundária. E a gente já tem evidência por aí, o senhor mesmo mostrou alguns trials, alguma coisa, que a AS faz mal, né? Em algumas situações a AS é ruim. Então, meu questionamento é como é que o senhor vê essa questão do AS? A gente sabe que o AS é uma droga que une a questão do resultado clínico com a custo-efetividade muito boa,
mas que o problema do sangramento que ele causa é difícil de negar. Então, como é que o senhor vê o papel do AS nas síndromes coronarianas agudas, e se você enxerga num futuro próximo alguma outra droga ou algum outro recurso que a gente possa utilizar que possa vir a substituir o AS no futuro? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Prazer também estar falando com você. Olha, eu acho que o AS ainda não foi enterrado, não, gente. Assim, se a gente lembrar o estudo ISIS-2, que eu até apresentei aqui, comentando, ele reduziu 23% a utilização de aspirina do desfecho comum composto de morte e infarto no cenário daqueles pacientes com infarto com supra. E quando acoplado com o uso da streptokinase, como no estudo ISIS-2, houve uma proteção de 42%, uma redução do risco de 42%. E se você olhar o estudo Augustus, os pacientes foram randomizados com 7 dias, mas, em média, todos eles usaram aspirina no início. E a aspirina deve ser utilizada até a alta hospitalar, ou pelo menos os primeiros 7 dias, né? No cenário mesmo da fibrilação atrial crônica, que foi o dado do estudo Augustus. E é isso que recomenda as diretrizes. Então, outra coisa, eu vejo que é uma droga fácil de ser obtida, é uma droga barata. Então, se você fala num país pobre como o nosso, em que o indivíduo pode fazer isso no pré-hospitalar, na ambulância do SAMU, que nem sempre vai ter um outro tipo de antiagregante plaquetário. Então, talvez eu diria que nesse cenário, eu ainda acho que a aspirina é importante, né? Então, eu acho que não morreu ainda a utilização da aspirina nesse cenário. Agora, respondendo a sua pergunta, existe risco, e por isso que o estudo Augusto foi muito impactante, no sentido de mostrar que terapia tripla, nesse cenário de fibrilação atrial crônica e síndrome coronariana aguda, ela deve ser evitada. Beleza. Zé Augusto. Evaldo, parabéns aí, grande revisão, grande atualização para a gente. Acho que serve da gente, nesse final de ano, refletir e ver o que a gente, de fato, vai tentar implementar desse grande número de trabalhos que se apresentou, de conhecimentos que vão mudando, mas que a gente sabe que o ensaio clínico é só uma parte, mas implementar na prática, na rotina, são outros 500, e você está trazendo o conhecimento de ensaio clínico e você também está, de certa forma, coletando dado do mundo real e mostrando como é a situação, né? Bem diferente daquilo que a gente desejaria com seu belo estudo. Parabéns. Souza resumiu muito bem, né? Eu acho que o problema, né? Eu acho que quem falou isso foi o doutor Ariê, quando veio aqui, o doutor Ariê era vivo, ele disse, olha, Sergipe era para ser modelo de atendimento, era uma Suíça, né? Porque a gente tem um estado muito pequeno e raríssimos pacientes vão ter aquele tempo de transporte maior do que 2 horas, né? Então, e se você tiver aí, nesse caso específico, você monta lá uma central para trombólise e manda para fármaco invasivo, você estaria com uma cobertura grande. E a gente mostrou que, infelizmente, o doente em Sergipe só tem uma chance, é chegar no hospital, falando doente do SUS, chegar no hospital que é o único que tem, que atende SUS, não é porta aberta, por regulação, às vezes com 4 pit stops, e chegar numa unidade para fazer angioplastia primária, porque a taxa de fibrinólise no nosso estado foi foi 5% na melhor das hipóteses, de 5 para baixo. A gente não tem hospitais secundários e terciários sem angioplastia que faça fibrinólise. Então, praticamente, a gente não usa fibrinólise em Sergipe no sentido prático, mas isso ensejou uma ação, um termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público, Sheila está aí, foi eu e ela e outros da sociedade, doutora Érica, e outros aí, talvez que eu não esteja bem lembrado, e hoje tem um grupo que está encampando essa ideia de equalizar. A gente está tentando fazer um projeto equalizar para ver se essa grande disparidade tem diminuído. Então, uma pergunta que eu te faria, nesse sentido, é se você vê, de fato, acho que Souza perguntou um pouco isso, assim, na evolução. A gente teve pandemia, uma série de coisas, mas se você vê uma melhora, quando eu falo, não é uma melhora no seu registro, mas quando você vê uma melhora na Bahia no atendimento do infarto agudo do miocárdio, porque eu acho que isso é muito difícil da gente mostrar no Brasil, sobretudo com políticas de saúde que são muito mais partidárias do que de Estado, né? A política de saúde do país não é de Estado, é uma política partidária. Muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente, e tudo muda.
Se você visualiza isso, e talvez um convite aí é que eu acho que a gente precisa pensar isso em nível de 2 estados, em nível de 3 estados, em nível de Norte e Nordeste, e isso ser talvez uma parte da nossa atividade corporativa, que é essas políticas de saúde que deviam já estar implementadas, não estão, e a gente colocar isso nos congressos de uma maneira mais clara, para que a gente leve propostas mais claras aos nossos gestores. Eu acho que falta pressão, falta digamos, calor no cangote, né? Falta aquele negócio de ficar marcando sob pressão. Eu acho que tem um ponto que eu penso que a gente precisa atuar melhor no dado, na implementação e na política de saúde. Mas a pergunta sobre sua aula, vocês têm implementado mesmo o dado do Complete? Como é que vocês estão atuando isso no centro de vocês? Vocês estão realmente revascularizando de forma completa? Como é que vocês estão revascularizando? Se o doente vai de alta, se não vai, se usa FFR ou não? Você tem já algum dado qual é a taxa de revascularização completa no infarto com supra, que os doentes que vocês atendem saem? Vocês têm essa ideia hoje? Obrigado, Zé. Obrigado pelo... Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, que é fantástico, né? E essa coisa de vocês terem mobilizado o Ministério Público, mobilizado a comunidade, eu acho que esse é o nosso papel também. Nós somos formadores de opinião, nós somos líderes nos nossos estados, o que fazemos, e eu tenho uma proposta para fazer, mas vou responder primeiro sua pergunta. A gente não tem mais o registro de uma forma padrão aqui, porque a gente terminou esse registro em 2015, mais ou menos. Então, a gente não tem mais dados documentados do Sistema Único de Saúde, pelo menos eu não tenho, que era eu que fazia esse trabalho junto com um grupo de pessoas, então eu não posso te informar no SUS como isso funciona. Na rede privada, nós temos utilizado a estratégia de revascularização completa de forma estadiada. Então, antes da alta, o paciente ele faz a abordagem da lesão não culpada. Então, ele faz primeiro a abordagem da lesão específica no infarto, através da angioplastia primária, e dá um second look, né? E aí faz nesse second look a intervenção da outra artéria. Fica muito a critério do hemodinamicista se vai utilizar FFR ou não. De uma forma geral, não se usa de forma rotineira, até porque a evidência, não existe ainda a evidência que a utilização dessa estratégia seja benéfica. Então, é isso que a gente faz no Mas hospital. Se tiver 2 lesões, vocês abordam logo as 2 também? Abordam todas. O paciente ele sai revascularizado de forma completa durante o internamento. Durante o internamento. Isso é uma prática do hospital privado que a gente trabalha aqui em Salvador, tá certo? Outra proposta, né? Você me deu uma ideia aqui, eu também sou membro do Conselho de Administração da SBC, e ouvindo a sua fala, a gente teve agora, recentemente, a contratação de uma gerente nova, cujo cargo dela principal é advocacy. É importante, importantíssimo. Que é muito importante a gente estar no nosso estado, buscando as lideranças políticas, para que a gente leve os nossos projetos em comum, para que o Estado, ou os estados, nos ouçam. Então, hoje a SBC, isso foi parte do planejamento estratégico que nós fizemos no início do ano. E isso foi uma das coisas que foi gerada desse planejamento estratégico, e isso gerou a contratação de Letícia, que eu acho que ela tem uns 3 meses, ou 2 meses que ela está na SBC. E essa carreira não existia, e nos Estados Unidos já tem mais de 10 anos ou mais até, né, o advocacy. Exatamente. Então, como é que a gente vai ser ouvido se nós não tivermos esse trabalho feito? Esse lobby positivo, é um lobby positivo, né? E vocês vão ser convidados, a gente vai fazer um fórum no Norte e Nordeste, que a gente vai usar o Norte e Nordeste como um piloto, né? Então, provavelmente, aí a gente vai estar chamando presidentes das estaduais e conversando, porque a gente tem que começar a unir as estaduais dentro desse sentimento comum. E isso vai favorecer muito a mudança. Desculpe, eu me alonguei um pouquinho. Não, mas foi ótimo. Excelente. Perfeito. Onivaldo, antes de passar para a Xerim, só um detalhe interessante, quando acabou a parte do Victim, né? Aí Zé Augusto disse, rapaz, vamos conversar com o governador, o então governador, para implementar no estado isso aí, né? Então, marcamos uma reunião que tinha governador, secretário de saúde,
diretor de tudo quanto era órgão, um monte de gente. E foi eu, Zé Augusto, e 2 colegas, né? Zé Augusto fez todo... Antes de começar, o governador disse, olha, aqui tem aqui para o pessoal, o caso típico de pessoas que fizeram o juramento de Hipócrates. E o de lá, Zé Augusto falou lá, discorreu. Quando terminou, o secretário de saúde entendeu perfeitamente tudo que ele disse. Governador, vamos trocar o diretor do cirurgia. Nós mostramos que muito tempo de cirurgia ocorria perfeito. O problema era o doente chegar lá, então vai. E assim por diante. Os 2 outros colegas tinham uns problemas para resolveram. Aí, quando voltou eu e ele no carro, eu disse, meu amigo, os 2 únicos que fizeram o juramento de Hipócrates, fomos nós 2 mesmo aqui. Né? Em suma, ficou nessa coisa aí. Eu acho que perfeito essa ideia da SPC, porque a gente precisa disso. Né? Eu acho que, insistindo, vamos chegar lá. Vou cobrar, viu, esse piloto, viu, meu caro? É legal isso aí. Não, inclusive, eu vou ter reunião semana que vem, dia 7 de dezembro, e a gente vai ter lá, criar uma data em algum estado para fazer essa reunião inicial, eu e Sérgio Montenegro com os presidentes e os representantes, e aí, a partir daí, a gente vai ter uma base para que o fórum seja feito na SBC. Então, vocês já estão sabendo em primeira mão que vai acontecer. A gente só está criando a agenda para poder botar isso em prática. Perfeito, louvável. E agora a doutora Sheila, que está aqui em Aracaju hoje, né, porque vive dando aula aí. A Sheila nunca mais tinha vindo para a reunião, né? Hoje tá mas aí. ela não para aqui mais, né? Roraima, Dona. Então, primeiro. Salvador, não sei para onde, não sei para cá. Então, mas essa semana ela está aqui, porque soube que você ia falar, então ela veio. Encontrei com ela no Congresso de Hipertensão. Tá vendo? Então é isso. Então, primeiro, é muito bom estar de volta. Realmente eu estive afastada, mas eu estava programando alguns pontos que eram muito importantes para eu poder voltar a esse tipo de atividade. E o primeiro deles foi me aposentar de serviço público, né? E isso permitiu com que eu abrisse horários onde a competência desse tipo de cenário vai entrar novamente. E eu queria, para inaugurar, tinha que inaugurar prestigiando um amigo, né? Um amigo querido, que não preciso nem fazer nenhum comentário sobre a nossa amizade. Só parabéns, a perfeita sua explanação, extremamente completa. Este ponto que Guto falou do advocacy na SBC é uma coisa extremamente importante, porque as nossas realidades são diferentes. Elas são tão diferentes que, às vezes, a gente tenta equalizar com a Bahia, por exemplo, não é possível. Mas vamos comparar um pouquinho com um estado menor e tão próximo quanto Sergipe. Mesmo quando a gente fala em Alagoas, a realidade de Alagoas é diferente da realidade de Sergipe. Quando nós fizemos a denúncia juntos para o Ministério Público, quando o Zé Augusto entrou e a gente colocou a sociedade para ter conhecimento do problema do estudo VICTIM, o VICTIM já era uma realidade nacional, porque ele já tinha sido publicado no Folha de São Paulo, lembra? Não foi, Zé Augusto? Foi. Já tinha tido uma repercussão imensa, mas essa repercussão, por incrível que pareça, não tinha chegado ao público sergipano. O público só sabia que sofria, mas não sabia o que acontecia. A gente expôs isso de uma maneira clara pela cidade toda, através de outdoor. E a partir desse ponto, quando a população soube, porque a população ela sempre tem uma tendência a achar que o médico é conivente com os problemas institucionais. E aí a gente conseguiu montar esse projeto Equalizar. Eu tenho os dados desse projeto ainda, e é impressionante. Subiu o número de trombólise, sim, consideravelmente. Nós fizemos menos de um ano de reuniões, onde nós fazíamos treinamento de equipe para reconhecimento de infarto. Não era com o médico, era com o médico, com a enfermeira e com o técnico de enfermagem. Com todas as pessoas que estavam nos hospitais regionais. Isso fez com que as pessoas se atentassem para o infarto com supra. E foi uma sementinha que brotou num terreno fértil, e hoje a gente vê essa equipe maravilhosa, que é a da Telecard, esses meninos fazendo um trabalho lindo, mas porque
As regionais foram alertadas também. Os hospitais foram alertados também para aprender que aquele traçado ele era anormal, ele precisava de uma análise diferenciada. Porque, por mais que nós tenhamos um estado pequeno, o leito disponível na instituição da intervenção, ele pode não estar disponível naquele momento. E ele não vai estar disponível em 100% das ocasiões. Então, é preciso que a gente não esqueça a farmacoterapia, né, a trombólise, fazer com que essas duas coisas andem conjuntas, porque os nossos estados, sejam maiores, sejam menores, eu estive agora em Rondônia, é outra realidade também extremamente diferente, grande, é um estado grande, é um estado, nossa, impressionante. Então, é muito bom que a gente possa fazer no Norte e Nordeste uma evidência de cada setor, porque os nossos cenários são próprios. E a gente não pode ter, assim, a protérvia de tentar se comportar como uma grande metrópole, como São Paulo, como Rio de Janeiro, porque as nossas realidades são outras e as nossas necessidades são outras, bem mais prementes. Então, é muito bom saber que você está aí à frente, está conosco, porque a gente precisa muito estar junto à SBC, fortalecendo as estaduais, fazendo com que as estaduais sejam, sim, a forma de expressar a cardiologia de cada estado. Parabéns, meu amigo, é bom demais lhe ver de novo, agora nesse final de ano. Um Feliz Natal, um beijo grande. A árvore está aqui atrás. Ó. A minha também, ó. Eu tava, quando o Zé Augusto ligou para mim, eu estou armando a árvore de Natal, mas já vou entrar. Mais um Feliz Natal também para você, minha amiga Sheila, querida, e a gente criou uma empatia muito grande ao longo desses anos, um trabalho lá, você em Sergipe, eu cá na Bahia, a gente sabe a importância da gente estar junto, a gente sabe a importância de estar também nos fazendo ouvir, né, então esse trabalho que vocês fizeram foi espetacular. Se você tivesse que responder a Souza, a você, ao Zé, ou seja, a todos que estão aqui presentes, eu acho que esse é que é o cenário melhor, você conseguir treinar a pessoa que atende no início o processo, ou seja, a base. E agora o grande problema, eu acho que a gente tem em relação a isso, Sheilinha, é o turnover. Você treina uma equipe, aquela equipe é jovem, é o jovem médico que ele vai para uma UPA. Ele fica ali durante um tempo. Isso. E aí, esse tempo ele sai, dali ele já não vai mais, aí vai entrar um outro, que não tem o mesmo treinamento. Então, a educação e o processo, ele tem que ser continuado. Exatamente. Então, eu acho que esse talvez seja o grande desafio. O eletro, que eu acho que é um grande desafio mesmo, de você rapidamente conseguir fazer, identificar o problema, e você manejar isso com as equipes iniciais, que vão fazer o primeiro atendimento. E depois é fármaco invasiva. Eu não tenho nenhuma dúvida que no nosso cenário Norte e Nordeste é fármaco invasiva, ponto. Com certeza. Entendeu? O Boulos é facílimo, né? O Boulos é fácil. Acabou, é TNK, e o SAMU tem. E é efetivo, entendeu? Então vai salvar muita gente. Então, é efetivo, inclusive, na Amazônia, quando a gente tem ambulâncias. A gente não tem ambulâncias, a gente tem ambulâncias na Amazonas, onde a gente consegue acessar no Amazonas, a gente tem no Acre, onde a gente consegue acessar através da via fluvial. Então, a gente tem que integrar o todo. Perfeito. Zé Augusto, outra coisa interessante, conversando sobre a logística do Estado, uma vez eu conversei com o Van der Werf, não sei se lembram, um belga que andava muito por aqui, ele era um belga bem alto, que publicou muito em ensino coronariano aguda. Então, ele é autor de um desses estudos aí principais. Ele diretriz europeia, ele já europeia foi... ele. Não sei o que, Van der Werf. Então, eu cheguei a oportunidade assim, de conversar com ele algumas vezes. E, naquela época, ele estava querendo entrar num estudo exatamente de trombólise. Aí, quando ele perguntou sobre as dimensões do Estado, eu falei, ele fez, vocês podem ser líder mundial. Porque realmente era uma facilidade grande. E não sei se vocês lembram que o Estado chegou a comprar aqui o trombolítico, eu não me lembro mais qual. Sim. Foi o Metalis, comprou. Metalis, que eles venceram. Venceu. Em menos de 2 anos, todas as ampolas estavam intactas no Hospital João Alves. Intactas, ninguém fez. Incrível. Mas e aí, alguém mais quer fazer alguma pergunta aí para o nosso
comentário com o nosso especial palestrante de hoje. Bem, Nivaldo, eu acho que você, aqui, como o Zé Augusto falou, Sheila, Luiz, você esgotou aqui o tema, falou com muita propriedade, sem dúvida nenhuma, foi a altura da nossa reunião de 35 anos, né? Então, estamos muito, assim, gratos de você participar, já que final de ano eu sei que todo mundo correndo muito, e você também corre muito, não só por suas atividades locais, como também na SBC, e se disponibilizar a participar aqui da nossa reunião magna. E esperamos que seja uma de várias, né? Que você sempre aqui é convidado, aqui nossas câmeras vão estar sempre abertas para você. Então, muito obrigado mesmo. Souza, só uma questãozinha aí. Você, como nosso decano, nosso Papa, eu acho que em espírito natalino, você dê a bênção papal, já que a gente está se despedindo, viu? A gente vai pedir a Souza que dê a bênção papal, viu, Nivaldo, para a gente, para que a gente tenha boas férias, boa Copa, bom Natal, bom Ano Novo. Vai lá, já tivemos boas eleições, agora que a gente tem o restante. Eu queria agradecer também, então, agradecer a todos os amigos aí. Como eu disse, para mim é um prazer imenso estar com vocês. E como eu brinquei antes também, não é brincadeira, eu não consigo fazer parte daquele grupo seleto que prestigiou esses anos específicos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, assim, que eu estou no 35, mas certamente não faço parte desse grupo tão especial, né? A única coisa que eu acho, e que por isso talvez eu tenha tido a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, é a amizade que eu tenho de vocês, né? E essa amizade... Não, cada um tem seu talento, cada um tem seu recado. O seu foi excelente, foi muito maravilhoso, maravilhoso. Não se coloque nessa posição. Cada um tem o seu, a sua voz. A sua voz foi excelente. Não, eu agradeço, mas assim, coloco realmente de forma humilde, porque na verdade eu fui trazer algo da minha experiência, do que a gente sabe, o que a gente está lendo a respeito do tema. Agradecer imensamente a vocês todos aí, um Feliz Natal a todos. Viu, Nivaldo, só corroborando o que o Zé Augusto falou, você lembra que você foi convidado, né? Eu lhe procurei para convidar para fazer parte da reunião. Então, houve toda uma estratégia, não foi convidado à toa. E quem participou da reunião pôde desfrutar, né, de seus conhecimentos, que mostrou, assim, de uma forma muito didática, né, o que tem de novo nessa síndrome que continua matando muito, né, muitos brasileiros, né, e muito do mundo inteiro. Quer falar alguma coisa, Augusto? Depois dê o endereço do YouTube, porque ele pode checar e tem as outras aulas para os alunos. Ótimo. Se inscrever no canal nosso. Mandar para o Zap, viu? Mande pelo WhatsApp. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Bem, pessoal, então, aqui nós estamos chegando a mais um ano de reuniões magnas, né? Então, são 35 anos. Como eu falei, Nivaldo, nós temos ata de todas as reuniões, com os participantes, de todas elas, com os temas. Então, isso tudo documentado em livros atas, né? Então, eu gostaria de agradecer, assim, mais uma vez, Nivaldo, agradecer todos aqueles que colaboraram com a gente nas reuniões, não só palestrando, mas também participando, porque, para mim, o dia mais importante da semana é terça, porque a gente tem um clube do artigo de 5 a 6 e depois a reunião magna das 6 a 7, né? Então, eu sempre é um dia de aprendizado nato, não tem chance, eu até digo, é o que eu digo sempre para meus alunos, tudo que você for fazer, procure aprender alguma coisa, senão não valeu a pena você participar. Então, é impossível, né, Zé Augusto, Sheila, que está aqui, você vir para uma reunião magna e não aprender alguma coisa. Então, isso é uma coisa que tem, assim, nos incentivado para continuar. Quem começou coordenando essa reunião foi Bosco Rocha, há muito tempo atrás, né, Dr. Bosco Rocha, depois eu assumi, e continuamos nessa luta porque acreditamos nela, e eu sou um dos que estou sempre sentado, pronto, ávido a aprender. Eu queria desejar a todos aí um final de ano feliz aí, que o Brasil vá na Copa, né, tenha sucesso na Copa, e que o Brasil, como um todo, tenha sucesso
né? Eu espero que assim, a eleição já acabou, né? Embora muita gente espera aí pelo terceiro turno, mas eu acho que o que a gente tem que fazer agora é torcer para dar certo, porque se não der certo, quem vai estar nesse barco somos nós. E, como dizia a pessoa, se tiver errado, troca na próxima, mas agora não tem jeito. Democracia é isso, a gente tem que continuar torcendo. E, com fé em Deus, vamos estar presente aqui no próximo ano, dando continuidade na nossa reunião magra. Então, um abraço a todos. E até o Norte e Nordeste vai ser aí. Exatamente. Nivaldo, Vai parabéns. esquecer, hein? Tem que lembrar, hein, Nivaldo? A pequena mais encantadora do país espera vocês de braços abertos. Norte e Nordeste, a capital hoje é Aracaju. Aracaju, é isso aí. Nossa, quando é que a gente volta? Mas, geralmente, Luiz, a gente está voltando ali, final de fevereiro, começo de março, vamos depois determinar, porque a gente sempre inicia com a turma nova de residentes. Né? O carnaval esse ano é em fevereiro, então pode ser logo, logo em fevereiro. Não vai atrasar muito, não. Ah, perfeito. Então, 17 pessoal, de fevereiro é carnaval. Então, Domingo. Tá vendo? Isso ela já comprou o bloco, tá vendo? Já comprou. Tá em Salvador, vai então, para Salvador, já tá por dentro de tudo isso aí. Quando o Celi voltar de Salvador, a gente vai iniciar. A gente começa. Um abraço, Nivaldo. Tchau, Excelente. gente. Tchau, Nivaldo. Tchau. Tchau. Feliz Natal para todos. Todo mundo.